Educação à distância, mudando realidades. Olá, galerinha! Tudo bem com vocês? Eu sou a professora Rucilane e estou ministrando a disciplina de Contabilidade Pública no curso de Gestão Pública. Hoje nós vamos estudar, tá? A nossa aula 6.1, que vamos estudar sobre patrimônio público. Isso mesmo, vamos saber aí, né, o que seria o patrimônio público, quais os tipos de bens, ok? Mas antes de iniciar a nossa aula, eu vou fazer minha audiodescrição. Então, eu sou mulher, parda, cabelos castanhos com algumas mechas, estou vestida de camisa verde, calça branca e sapatos bege. Ao meu fundo temos aqui uma parede branca com dizeres escrito EAD, mudando realidades. A nossa gravação está ocorrendo aqui no Instituto Federal de Rondônia, campus Porto Velho, Zona Norte, ok? Então, feito isso, vamos iniciar a nossa aula. Vamos lá então, gente. Vamos começar aqui com a definição de patrimônio público. O que seria o patrimônio público? É o conjunto de recursos que representa os bens, direitos e obrigações. Isso aqui, acho que vocês já estão sabendo muito o que é isso, né? Os bens utilizados aqui pelo órgão público, o direito é aqueles valores, tá? O direito seria o quê? Aqueles valores que o ente tem a receber e as obrigações, aqueles valores que o ente tem a pagar, ok? Então, e qual seriam esses bens? Seria o quê? Eles adquiridos, formados, produzidos, recebidos, mantidos, controlados e utilizados pelo poder público, que seja portador ou representante de o quê? De um fluxo de benefício, presente ou futuro, inerente à prestação de serviço, né? Ou a exploração econômica por parte das entidades do setor público no cumprimento das atribuições dos objetivos que lhe concedam. Esse aqui é o conceito segundo Bezerra Filho, 2021, página 24. Então, voltando. É um conjunto de recursos, né, que representa os bens, direitos e obrigações, ok? Que sejam adquiridos, ou seja, que sejam aqueles, né, comprados, por exemplo, uma compra de um imóvel, por exemplo, formados ou produzidos. Podemos dizer a gasolina, né, a gasolina, Petrobras, é um exemplo de um bens aí. Outro, mantidos, geralmente são aqueles que são mantidos para aluguel, por exemplo. Temos ali recebidos, seriam aqueles bens de doação, né, dados à entidade. E, logicamente, a gente sabe que tem que entender a principal finalidade. Qual é a principal finalidade? É a prestação de serviço ao cidadão, não é isso? Então, tem que ter também, tá, que representar aqui um fluxo de benefício, nós vamos ver isso, presente ou futuro, inerentes à prestação de serviço ou exploração econômica por parte da entidade do setor público. Bom, e como que a gente pode analisar o patrimônio público? A gente pode analisar nos dois aspectos, tá? Tanto no aspecto qualitativo quanto o aspecto quantitativo. Vamos entender então qual seria o qualitativo. O qualitativo geralmente é mais a ver com as mesmas espécies, mesma natureza, e quantitativo envolve os valores monetários, de uma forma geral, mas vamos ver como que funciona. O aspecto qualitativo, o que fala? Que não se indaga tá, o valor dos elementos patrimoniais, mas sim o quê? A sua qualidade funcional, isto é, as formas e as composições qualitativas que podem adquirir na instituição, procurando o quê? Estabelecer a composição que melhor concorra para alcançar seus fins com a máxima economicidade, qualidade e produtividade. Então, aqui não vai ser observado o valor, e sim a qualidade desses bens, tá? Para que eles venham alcançar os seus fins. Temos o exemplo aqui da classificação qualitativa. Aqui, por exemplo, são as disponibilidades, né? As disponibilidades é onde ficam os valores em caixa. Na verdade, no órgão público, a gente sabe que fica aqui mais, né, os valores ficam nas bancos conta movimento, né? Nos bancos. Temos também o quê? Aqui a analisação do
dos créditos, dos direitos que a instituição deveria receber. Então, como deve ser analisado esses direitos, os estoques, né? Será que essas mercadorias ou se esses materiais, por exemplo, de consumo, se esses materiais eles estão bem estocados, se eles são perecíveis ou não. Uma análise qualitativa aí poderia ser na escola, que tem, por exemplo, sei lá, se fosse uma merenda para as crianças, né? Ia ver se aqueles lá eram perecíveis ou não, se estão sendo utilizados da forma correta ou não. Temos aqui também investimentos aqui permanentes, né? Se os computadores, aí ia analisar como é que seriam as compras desses computadores, por exemplo, né? Se eles já estão, ou se os bens, por exemplo, já estão obsoletos da instituição. São várias análises aqui focando na parte qualitativa, tá? Temos aqui também os bens, os imobilizados. Temos aqui também os intangíveis, né? Que são aqueles que são os incorpóreos. Também temos aqui as análises também das obrigações, das dívidas. Muitos pensam assim, não é bom ter dívida. Não, gente, é bom sim, é bom você ter crédito também, né? As operações de créditos, as operações aqui, os empréstimos também podem ajudar as instituições. Não tem que ser tudo à vista. E vamos falar um pouquinho agora do conceito de ativo, tá? O conceito de ativo é o quê? É um recurso controlado pela entidade, resultado de evento passado, que poderá gerar benefício econômico futuro. Já já a gente detalha cada pedacinho desse ativo, mas antes vamos continuar aqui. A classificação, qual é a classificação do ativo? Vocês viram um pouco lá na contabilidade geral, né, gente? A classificação do ativo que é em circulante e não circulante. Ele deve levar em consideração o atributo da conversibilidade, ou como que aquele dinheiro, né, aquele caixa, ou aquelas aplicações de curto prazo, ou aqueles direitos são conversíveis em valor monetário, tá? Como são conversíveis, de certa forma, em dinheiro. E aqui, lembrando que é grau decrescente de conversibilidade. Temos aqui o ativo circulante e o não circulante. Qual é a diferença aqui? Tá? Os ativos circulantes são o quê? São aqueles, tá? Aqueles ativos que estão disponíveis para realização imediata. Quando a gente fala realização aqui, tá? É para que seja conversível em dinheiro. Aqui também os ativos que tiverem a expectativa de ser realizado, ou seja, né, de ser recebido, até 12 meses após a data das demonstrações contábeis. Então, fechou lá a data de demonstrações contábeis 31 de dezembro. Se eles estiverem lá para ser realizados até 12 meses posterior, ele se enquadra no circulante. E o não circulante já seriam aqueles, tá? A realização após 12 meses da data de demonstrações contábeis. E um diferencial aqui também é que os créditos escritos em dívida ativas não renegociados, eles já são automaticamente, tá, classificados aqui no não circulante. Bom, falando novamente aqui no conceito que a gente falou de ativo, o que você tem que levar? Levar os principais detalhes aqui. Ele tem que trazer um benefício, tá? Um benefício potencial, ou benefício futuro aqui, né? Ou potencial de serviço. Tem que ser controlado, o controle tem que ser pela entidade e tem que ser resultado de eventos passados. Como que seria isso? Lembrando, quando ele falou de recurso lá, quando fala, né, que é um recurso, o recurso é um item que significa o quê? Que ele tem que ter o potencial de serviço ou a capacidade de gerar benefícios econômicos, tá? É isso que envolve lá o recurso. E controlado, o que quer dizer? Que são os ativos em que a entidade, mesmo sem ter o direito à propriedade, detém o controle, os riscos e os benefícios deles correntes. Aqui eu trouxe até um exemplo de um contrato de arrendamento mercantil de uma ambulância. Se, um exemplo lá, um órgão público, né, o município, está com a ambulância. De repente ele ultrapassou a velocidade, bateu no outro carro, a ambulância, mas ele estava com arrendamento mercantil.
né? Não podia dizer que a posse não seria do município. Vocês acham que esse ativo deveria ser registrado ou não? Sim, porque o que vai valer aqui, gente, é o controle, os riscos e os benefícios. Qual seria ali o controle? Sim, porque ele está sob o controle, naquele momento, daquele município, por mais que ele tenha apenas feito o arrendamento. Os riscos, se aquela ambulância correu o risco lá, né, de bater, ou se não fez um seguro, ou se ele não dirigiu, por exemplo, de uma forma correta, esses riscos será o quê? Quem será responsável será a entidade que arrendou. E também os benefícios, né? Ajuda a população, por exemplo, aquela ambulância vai ajudar lá as pessoas doentes que precisam de socorro. Esses benefícios será também para aquele município. Então, a gente vai ver ali que não basta que esteja sobre posse, sobre o nome da empresa, do doente, tá? E o que seria aqui de benefícios econômicos? Os benefícios econômicos, tá, correspondem à entrada de caixa ou à redução das saídas de caixa. Potencial de serviço seria o quê? É a capacidade de prestar serviços que contribuem para alcançar os objetivos da entidade. Um exemplo aqui, se for o Instituto Federal, qual seria a nossa capacidade aqui de prestar serviço? Qual é o nosso objetivo da entidade? É o quê? Levar a educação, né? A todos os alunos, de preferência a todos os lugares. Estamos chegando aí com os polos. Então, gente, uma atenção aqui, que é o que eu acabei de falar, tá? A forma física que não é uma condição necessária para um recurso, pois nós falamos, né, que tem lá o recurso lá intangível também, e a propriedade legal dos recursos não é uma característica essencial do ativo, pois, como eu falei, basta que detenha do controle, os riscos e os benefícios deles decorrente. Não precisa, de fato, que aquela ambulância esteja lá no nome, né, tenha sido comprada pela aquela prefeitura, por exemplo. Apenas com arrendamento lá, ela já está tendo o controle daquele veículo. E o conceito de passivo? O passivo, ele é o quê? Ele é uma obrigação presente, tem que ter já ocorrido, né? Derivada de um evento passado, cuja a extinção aqui deve resultar na saída de recursos da entidade. Então, se é aquele passivo que não vá ser pago por um recurso da entidade, ele não deve ser classificado como passivo, tá? O passivo também ele é dividido ali, né, em circulante e não circulante, sabemos, só que o atributo dele aqui deve ser considerado aqui pela exigibilidade, tá? É conforme o grau de exigibilidade, de quando ele deve ser cobrado, decurso do prazo. Então, já sabemos aqui como é que é o passivo circulante. Corresponde aos valores exigíveis até 12 meses, o que? Após a data da demonstração contábeis. Enquanto o outro, né, no ativo os valores que ele poderia receber. Aqui são os valores, né, seriam os valores realizáveis, aqui são os valores exigíveis, ou seja, ele deve, né, pagar suas obrigações e até 12 meses após a data das demonstrações contábeis. E também corresponde aqui, que é uma classificação direta, aqueles valores de terceiros, né, retenções em nome deles, quando a entidade do setor público for fiel depositário, independente do prazo de exigibilidade. Então, iremos aqui lançar no circulante, é outro diferencial também da contabilidade pública, os de fiel depositário, tá? E onde que seria classificado não circulante? São os demais passivos. Então aqui, o circulante até 12 meses após a data de demonstração e quando a entidade do setor público é fiel depositária, e no não circulante os demais passivos. Então, novamente aqui, né, quais são os 3 pilares aqui do passivo? É uma obrigação presente, ok, né? E que deva, e lembrando aqui, deva estar resultado na saída de recurso, enquanto lá na contabilidade geral fala que pode-se, né, estima-se, aqui não, aqui é um diferencial também que no setor público deve resultar na saída de recursos. E tem que ser resultado de eventos
passado, tá? Então, a obrigação aqui presente é o quê? É uma obrigação que ocorre por força de lei, é obrigação legal, ou obrigação legalmente vinculada, tá? Ou uma obrigação que não ocorre por força de lei, que é uma não vinculada, as quais não possam ser evitadas pela entidade. Aí, qual seria essa obrigação que não pode ocorrer por força de lei, assim? Mas que acaba, né, que eles têm que ser, que não podem deixar de cumprir. Pode ser tipo uma promessa, né? Determinado entidade informou o quê? Que eles iriam reduzir, sei lá, o gás carbônico em 80%, um exemplo. E por mais que lá na lei fala que é 50%, ele fez aquela promessa, né, com a população, com o cidadão. Então ele tem que cumprir essa obrigação, por mais que não seja lá determinada, né, ou vinculada, é uma obrigação legalmente vinculada. Foi um compromisso que essa instituição teve com a população, com os cidadãos. E vamos lá, extinção. Como é que seria essa extinção? Ela deve ser resultado do quê? Então a extinção ela deve se resultar na saída de recurso da entidade, que significa um passivo ele deve o quê? Envolver uma saída de recurso da entidade para ser liquidado ou extinto. Como eu já havia falado, esse só é considerado passivo desde que saia um recurso, né, lá do ativo para se fazer o quê? A baixa ou a liquidação desse passivo, tá? Se não sair esse recurso lá do balanço patrimonial, então, no caso, ou não sair também, né, do órgão da entidade, esse pagamento não deve ser classificado como passivo. E aqui, né, a gente fala o quê? Que é necessário que a obrigação presente surja como resultado de transação ou de outro evento passado. Então, se você, por exemplo, vai contratar um empréstimo, você fez todas verificou, fez a análise, viu qual era o percentual de juros e tal, mas você não assinou o contrato e não efetivou toda aquela, no caso, a contratação daquele empréstimo, ele não pode dizer que que ocorreu o fato gerador ali, que ocorreu, no caso, né, a transação. Ela tem que ter sido efetivada, tem que ter ocorrido o fato gerador. Bom, agora vamos falar sobre a classificação dos bens públicos, isso mesmo, está classificado aqui como o quê? Como bens de uso comum, bens de uso especial, bens dominicais ou dominiais e esse outro aqui que é os bens recebidos em doação. Esses três são os principais que estão lá no nosso Código Civil, ok? Então, o que seriam os bens de uso comum do povo, tá? São aqueles que a sociedade como um todo vai usufruir. Então, seja o quê? Rios, mares, estradas, ruas, praças, eles também são chamados, tá? De patrimônio comunitário, cultural ou social. E ele ainda tem as classificações, tá bom? Que nós vamos detalhar mais na frente. Temos o quê? Os de bens de uso especial. O que são? São aqueles em que a administração utiliza para atingir os seus fins, tá? Então, um exemplo aqui, o nosso campus. O campus aqui, Porto Velho, Zona Norte, o nosso prédio aqui, né, ele seria classificado como um bem de uso especial, porque a gente está utilizando para que tenha as aulas, né, para que a gente está atingindo nossos fins aqui, que é a educação para os alunos, não é isso? Temos outros exemplos o quê? Os hospitais, né, as bibliotecas, agências de atendimento, museus. E aqui trouxe um exemplo aqui, né, das Forças Armadas. Então, o bem de uso especial, como já falamos, eles são aqueles que a gente utiliza para atender o nosso fim, tá? E os bens dominiais ou dominicais são o quê? São aqueles que são de domínio do poder público, ok? Mas que não possuem um fim específico, tá? Geralmente, eles podem colocar, né, ou podem ser alienados, né? Vamos até ver que enquanto os bens de uso comum do povo e os bens de uso especial eles não são inalienáveis, aqui pode ocorrer a alienação, ok? Então, um exemplo aqui, apartamentos, armazéns, casas, glebas, terrenos, lojas,
são bens destinados à reforma. Então, esses, ele é a administração, né, o poder público, ele pode utilizar para qualquer outro fim. Geralmente, ele pode utilizar, por exemplo, tem um terreno, tem um apartamento, ele pode colocar, por exemplo, para alugar, né? E bens recebidos em doação, já estamos falando, né? São aqueles bens que são dados à entidade. Então, vamos continuar aqui, classificação, né, dos bens públicos. Lembrando, tá, que os bens públicos de uso comum do povo e o de uso especial, eles são o quê? Inalienáveis, já falamos, enquanto conservarem sua qualificação na forma da lei. Já os bens públicos dominicais, por sua vez, podem ser alienados, observadas as exigências legais. Havíamos falado ainda agorinha sobre isso. Bom, e vamos lá agora para a classificação dos bens de uso comum, tá? Então, ele é classificado em infraestrutura construída pela ação do homem, em bens naturais e bens do patrimônio cultural. Como que seria o de infraestrutura construída pela ação do homem? Aqui a gente tem exemplo, as ruas, estradas, as pontes, as praças, sistema de esgoto, sistema de abastecimento de água, todas essas a gente sabe dizer que foi construída. E isso, diretamente mesmo, a gente pode falar que ela foi construída pela ação do homem. Não simplesmente veio do nada ou do natural, né? Eles são inventariados, avaliados, depreciados, inalienáveis e, principalmente aqui, contabilizados, tá? E os naturais? Esses são exemplos aqui, praias, quedas d'água, rios, lagos, ou seja, né, aquele que já veio realmente do evento natural, né? Você chega lá, não teve um homem que foi lá para criar aquela praia, não. Que eles já são eventos naturais, eles são inalienáveis, impenhoráveis, imprescritíveis, tá? E ainda carecem de normatização para contabilização. Então, aqui vemos que ele não tem como ser contabilizado. E tem o patrimônio cultural também, que eles geralmente são bens com aquela significância histórica, né? Cultural ou ambiental. Exemplo, temos os monumentos, prédios históricos, sítios arqueológicos, áreas de conservação e reservas naturais. Eles também são bens inalienáveis, impenhoráveis e imprescritíveis. O registro contábil desses bens, né, os ativos, ele é o quê? Ele é facultativo e pode seguir as bases utilizadas para o quê? Para os ativos imobilizados. Então, vamos verificar aqui. O único que realmente, ele já pode, dos bens de uso comum, que é contabilizado de forma correta, é depreciado e tal, é o que? A infraestrutura construída pela ação do homem. Enquanto os naturais, eles ainda não têm normatização de contabilização e o patrimônio cultural, ele já é facultativo. Algumas considerações aqui gerais para o registro dos bens públicos. A mensuração ou avaliação, ela deve o quê? Ter base no valor de aquisição, produção ou construção, incluindo os gastos adicionais, tá? Complementares. O ativo imobilizado com vida útil econômica limitada, ele fica sujeito ao quê? A depreciação, amortização ou exaustão sistemática durante esse período. Então, tem lá a sua depreciação, o veículo, por exemplo, ele deve ocorrer essa depreciação mensalmente. E o imobilizado aqui obtido a título gratuito. Como é que deve ser feito esse registro? Deve ser considerado o valor resultante da avaliação obtida com base em procedimentos técnicos ou valor patrimonial definido no quê? Nos termos da doação. Mais uma consideração aqui. Os gastos posteriores à aquisição ou ao registro do elemento imobilizado devem ser incorporados aos valores desse ativo quando gerar benefícios econômicos futuros ou potenciais, tá? Então, se teve lá uma reforma, né, no órgão, por exemplo, alguma coisa assim, todos esses gastos, se eles forem, devem ser incorporados no valor do ativo, desde que vai trazer benefícios, obviamente. Qualquer outro gasto que não gere benefícios futuros deve ser reconhecido como despesa. Ok. Então, voltando, quais são os bens públicos com contabilização obrigatória? Já falamos, né? Bens de uso especial deve ser contabilizado.
Os bens dominicais ou dominiais devem ser contabilizados, tem que fazer a contabilização. Todavia, os bens de uso comum, apenas os de infraestrutura, tá? Que foi feito lá pela ação do homem. Então, os naturais não tem como, não tem normatização, que nem nós falamos. E os culturais, ele é facultativo. E onde é que eles devem ser contabilizados? Lá no subgrupo ativo não circulante, tá? Ou seja, subgrupo 1.2, 1 de ativo, 1.2 de ativo não circulante. Bom, era isso, né? Nosso resumo aqui, nossa síntese do que é o patrimônio público. Vimos lá o conceito do ativo, vimos o conceito de passivo, né? Vimos quais eram os tipos de bens, não é isso? Vimos quais são os bens que devem ser contabilizados e os bens que não devem ser contabilizados. A nossa aula termina por aqui, mas nos vemos já na próxima web aula, que seria a 6.2. Até mais e tchau, tchau! Educação à distância, mudando realidades.